Olá, meu nome é Natasha Martins, sou produtora executiva e artística e esse é mais um vídeo do workshop para artistas independentes. E neste vídeo vamos falar sobre ECAD e associações. Bora lá? O que é o ECAD e como funciona a arrecadação de direitos autorais? ECAD significa Escritório Central de Arrecadação. E ele foi fundado em 1976 com o objetivo de efetuar cobranças sobre a exibição dos conteúdos de direitos autorais ligados à entidade. É uma instituição privada, embaçada na Lei Federal 5.988 de 73 e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais Brasileira 1610 de 98. O ECAD é uma instituição privada e sem fins lucrativos e eles trabalham arrecadando os direitos autorais de quem usa música em ambientes públicos com fim comerciais e distribui a verba arrecadada aos artistas inscritos na instituição. O ECAD ele arrecada direitos não só de rádio, TV e shows. Ele também arrecada de bares, academias, carros de som, terminais de transporte e de arraiais e quermesses. Ou seja, qualquer estabelecimento comercial que utilizar música deve pagar. Houve uma mudança ano passado em relação a hotéis, cruzeiros, mas isso ainda está um pouco dividido aí, tá? Associação musical, porque todo artista deve ser titular. Não adianta só compor uma música e colocá-la para tocar. Para garantir o recebimento correto dos seus direitos autorais, o artista ele precisa estar vinculado a uma associação de classe. Só dessa forma, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, vai conseguir recolher e distribuir esses valores. E para entender como funciona a lógica da arrecadação e a importância do artista ser titular das suas obras, é preciso compreender que o ECAD ele é administrado por 7 associações de música que representam os artistas e demais titulares filiados a elas. E elas são Abramos, Amar, Assim, Esbacen, Sicam, Socimpro e UBC. Toda a gestão coletiva, que seriam as associações mais o ECAD, ele atua de forma conjunta para que o trabalho do artista seja reconhecido. A Assembleia Geral do ECAD, que é formada por essas associações, é responsável pela fixação de preços e de todas as regras de arrecadação e distribuição dos valores adotados pelo ECAD, sendo essas baseadas em critérios utilizados internacionalmente, certo? E para receber direitos autorais de execução pública, os artistas precisam ser titulares filiados a uma dessas associações e manter o seu repertório sempre atualizado. Todas as informações referentes a cadastro de obras musicais e fonogramas, assim como sobre valores distribuídos aos artistas, são concedidas direto pelas associações. Assim, o ECAD ele arrecada os direitos autorais, ele distribui os valores para as associações e elas remuneram os artistas e demais titulares filiados, que precisam manter sempre, lembrando, seu repertório atualizado.
Vamos lá ver como funciona o esquema de gestão coletiva do ECAD. Quem deve se filiar? Autores, compositores, versionistas e editoras musicais. Elas recebem pelo uso das obras musicais que são executadas em locais de frequência coletiva, cinemas, rádios ou TVs. Ou seja, se você tem uma música que está tocando por aí, pode ter rendimentos de direitos autorais de execução pública para receber. Por isso que você precisa estar afiliado a uma associação, porque você deve ter um dinheirinho aí preso. Intérpretes, produtores fonográficos e músicos acompanhantes também recebem pelo uso de seus fonogramas. Um adendo aqui, a afiliação em qualquer uma das associações é fácil e gratuita. Se você for elas conseguem até marcar para te orientar, tá? E não se preocupe, caso você não tenha afiliado a alguma associação, mas já gerou algum fonograma, quando você se filiar, vai aparecer os valores que ficaram retidos, porque normalmente você informa seu CPF pro produtor que vai cadastrar a obra, né? Como cadastrar uma obra? O cadastro dos artistas e outros titulares de música, que de acordo com a Lei de Direitos Autorais, são as pessoas físicas ou jurídicas detentores do direito de autor. Autor seria autor, compositor e direitos musicais. Ou conexos. Os conexos são os intérpretes, músicos acompanhantes e produtores fonográficos. Os artistas também precisam manter seu repertório sempre atualizado na associação que os representa, para que as músicas possam ser identificadas sempre que forem tocadas. É a própria associação que vai lançar em um banco de dados compartilhado com o ECAD. E todas as informações referentes ao cadastro e ao repertório de seus artistas. Beleza? Cadastro de obras. Para que os autores recebam seus direitos, toda a obra tem que estar devidamente cadastrada no ECAD. Você poderá efetuar, em uma das associações, você poderá efetuar o cadastro das suas composições, para que elas sejam identificadas quando forem executadas em locais pagantes do ECAD. Esse cadastro não é válido como registro de proteção ou considerado edição da obra. É um cadastro junto ao ECAD para que os rendimentos de sua execução pública seja destinado aos autores de cada obra, de acordo com as informações inseridas. Informações importantes para efetuar o cadastro. O cadastro da obra ele é feito por titulares uma única vez, mesmo se a obra for gravada por outro artista. Se houver parceria, somente um dos autores vai fazer o cadastro, incluindo o nome completo e percentual dos parceiros. E mesmo que o parceiro da composição esteja filiado em uma outra sociedade, ainda assim o cadastro ele é único. Só podem ser cadastradas obras não editadas. Obras editadas. Se sua obra é editada, que seria? É a própria editora musical que efetuará o cadastro na sociedade que estiver filiada, incluindo os prazos e percentuais acertadas entre as partes. Editora musical é a empresa que comercializa, licencia e promove as obras de autores com quem tem contrato. No caso, o autor ele opta por ter as suas obras administradas por uma editora musical, que é ela que vai cuidar de tudo. Então ela enfia à sociedade o documento de cadastro com as informações.
muitas pessoas optam e conseguem também fechar com uma editora para cuidar de suas obras. Mas como funciona e trabalha o Escritório de Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD? Como eles identificam os lugares onde são executadas obras fonográficas, como cobram e como distribuem os valores arrecadados? É a dúvida muito grande que todo mundo tem. E é bem normal. Então vamos entender isso. Arrecadação. A definição do valor a ser pago leva em consideração fatores como o local em que a música é tocada, a sua importância para o negócio, o ramo de atividade, tempo de utilização musical e até mesmo a região socioeconômica do estabelecimento. Lojas comerciais e emissoras de rádio e cinema, por exemplo, contam com os critérios de cobranças diferentes devido à natureza de suas atividades e da sua utilização musical. Todas as músicas tocadas em rádios, TVs e shows, elas precisam pagar os direitos autorais e os conexos ao ECAD. Ele é feito um cálculo levando em conta as suas características, se é comercial, educativa, jornalística, comunitária, a potência e alcance do sinal, e a região socioeconômica onde está inserida, e dentre outros itens também. Em shows, previamente, a organização manda para o ECAD a lista de músicas que serão tocadas em um determinado evento. Talvez alguém já tenha recebido, quando foi fazer um show, de ter que ir atrás, pegar uma autorização do ECAD. E assim é feita a cobrança dos direitos fonográficos. O ECAD ele também possui fiscais que podem estar presentes nesses locais comerciais que estão executando músicas ao vivo. Os valores a serem pagos são definidos com base nas amostras coletadas pelos técnicos de distribuição que fiscalizam esses estabelecimentos, obedecendo, claro, a uma escala de gravação e, posteriormente, fomentam a base de dados do ECAD, compondo uma amostragem específica. O ECAD ele possui uma tabela de preços com detalhamento para cada local e execução realizada. Vale a pena efetuar a consulta para entender quanto cada estabelecimento deve pagar. Pagamentos. Os valores arrecadados pelo ECAD são distribuídos aos artistas, editoras e gravadoras na associação em que estão filiados. Os percentuais societários e do ECAD se dividem da seguinte maneira: 85% distribuído aos titulares, 10% para o ECAD e 5% direcionado às associações. Lembrando que para que o artista seja compositor, intérprete, músico ou produtor, receba os valores que tem direito, é necessário que esteja filiado a uma associação, que então repassará o pagamento aos associados. E além disso, é necessário que a música tenha o ISRC, que é o registro que especifica quem são os detentores dos direitos autorais e conexos de uma obra fonográfica, o RG CPF da música. E resumindo, o ECAD ele arrecada os valores, repassa para as associações que identificam através do ISRC quais os artistas que podem receber os direitos daquela música e então fazem o repasse.
A distribuição dos direitos, ele se divide entre direitos autorais e direitos conexos. O direito autoral é o direito de compositores, autores de uma obra. Os direitos conexos são os direitos dos intérpretes, músicas executantes e produtor fonográfico que gravaram o fonograma ou gravação da obra. Os direitos conexos só irão existir com a reprodução do fonograma. Então, esses valores repassados se dividem em direito autoral, que é aquele ligado ao compositor e autor da obra, e ao direito do conexo, que é relacionado aos intérpretes, os músicos executantes e produtor fonográfico que gravou o fonograma, certo? Então, portanto, o direito conexo, ele só existirá quando houver a reprodução desse fonograma em rádios, TVs e estabelecimentos. Em shows, por exemplo, só há o pagamento de direitos autorais. Até porque o intérprete, ele ganha no show, né? Apenas os autores da música recebem por esse tipo de evento, visto que não houve execução do fonograma para caracterizar direito conexo. Deste valor arrecadado por um fonograma, 2/3 vai para a parte autoral, que seria o autor, compositor, editor, subeditor, e 1/3 vai para a parte conexa, que é para o intérprete, músicos e produtor fonográfico, sendo que esse 1/3 está subdividido da seguinte forma: 41,7% do valor arrecadado vai para o intérprete, 16,6% para os músicos acompanhantes e 41,7% para o produtor fonográfico. A distribuição dos valores referentes aos direitos ocorre todos os meses, porém, o ECAD ele criou rúbricas em que nomeia e divide cada tipo de utilização de música por categoria, ficando cada uma especificada para determinado mês. E para os pagamentos ocorrerem a obra e fonograma, eles devem estar cadastrados. A distribuição dos direitos ocorre todos os meses, mas em cada mês é uma distribuição específica. Os pagamentos que podem ocorrer todos os meses: show e internet show. Shows distribuição direta, ou seja, todas as obras executadas são pagas de acordo com as informações contidas nos roteiros musicais encaminhado pelo produtor musical do show e por meio de gravação realizada pelos técnicos do ECAD, tá? O pagamento ele ocorrerá em até 60 dias após o pagamento ao ECAD por parte do local do show. Créditos retidos. Os pagamentos de créditos retidos que foram liberados podem ocorrer em qualquer mês. O pagamento ele ocorrerá de acordo com o período que o retido foi identificado, trabalhado e liberado, e também pode levar até 60 dias. Diferença entre associação e distribuidora. Uma confusão que é sempre comum é quanto à associação e distribuidora, e algo que você precisa ter em mente que facilita muito isso. Associação, importante ter como seu principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical. E a execução pública corresponde às músicas que são tocadas na televisão, no streaming, no rádio, em bares, shows,
entre outros locais que possuem frequência coletiva. A distribuidora, também conhecida como agregadora, tem o papel de distribuir suas músicas para os streamings e lá você divide os royalties digitais. Então a distribuidora ela cuida dos royalties digitais. Registro de música. O registro de proteção da obra e que serve para reconhecimento da autoria, ela pode ser feita nos órgãos oficiais de registro. Para fazer o registro de proteção da música, você pode procurar órgãos oficiais de registro, como são dois: Escola de Música na Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional. Os registros de músicas feitos na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música da UFRJ, elas permitem o reconhecimento da autoria e trazem outros benefícios para o artista, como por exemplo, reconhecer quem é o autor ou autores, especificar os direitos patrimoniais e morais da música e estabelecer a duração dos prazos de proteção para o titular quanto para os seus sucessores e ou herdeiros. Mas lembrando, não é válido para execução pública musical, que não isenta de você ter que ter uma associação. É um documento que prova propriedade intelectual sobre a obra. O registro ele garante o direito de comercialização, circulação e utilização da obra. Ele é obrigado? Não. Porém, antigamente, quando existia o Ministério da Cultura, eles recomendavam que os compositores registrassem suas obras para garantir uma proteção de lei autoral. E caso ocorram problemas judiciais ou para maior segurança do compositor. A internet, ela ajuda a espalhar a sua música para um público maior, mas ela também pode tornar mais fácil a apropriação de uma música que é sua, o que pode render alguma dor de cabeça no futuro. E nesse caso, o registro ele ajuda a proteger a sua obra e evitar fraudes no processo autoral. E lembrando onde que é realizado esse registro. Tradicionalmente, os registros de obras musicais, ele é feito no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou na Escola de Música na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ambos no Rio. Sou menor de 18 anos. Posso registrar minhas músicas? Não só pode, como deve. Compositores menores de 18 anos devem ser assistidos por um representante legal, claramente. E no requerimento há campos indicados para o representante legal preencher com seus dados, tá? E assim também junto anexar a cópia do RG e CPF. E quanto custa e o que eu devo fazer? Bom, na Biblioteca Nacional, para ter o registro de uma letra, somente de uma partitura ou de uma partitura mais letras, o valor gira em torno de R$20. O valor é o mesmo para registro de obra individual ou por coletânea. Isso é uma compilação que reúne mais do que uma obra. E o que você deve fazer? Você deve enviar um requerimento de pedido de registro preenchido, datado e assinado, uma cópia da sua obra numerada e rubricada, desde a capa em todas as páginas e folhas soltas num papel formato A4, e se já estiver no formato de livro, deverá enviar um exemplar do mesmo.
uma cópia de seus documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante original de pagamento da guia, né, que vai ser emitida. E um adendo: o registro de direitos autorais na Biblioteca Nacional pode ser feito em diversos endereços pelo Brasil. Então, não necessariamente você precisa fazer isso no Rio de Janeiro. É só acessar o site e consultar uma representação próxima de você, tá? Então, normalmente a taxa de serviço é de 20 para a pessoa física e de 40 para a pessoa jurídica por registro. A Escola de Música das Belas Artes do Rio de Janeiro, isso, se você mora no Rio de Janeiro, você pode pagar uma média de R$15 por música registrada, mais R$1,75 de taxa bancária por boleto. Agora, se você mora em outra cidade do Brasil, cada música registrada vai custar essa média dos 15, que serão depositados em conta e você deve enviar o comprovante. E o que você deve fazer se você optar pela escola? Você deve enviar por correio ou entregar pessoalmente, quando tudo normalizar. 2 vias de formulário assinado pelos autores, a cópia da partitura da música, com todas as páginas numeradas e assinadas pelo autor ou pelos autores. E para a música com letra, é necessário enviar também uma cópia da letra. E como você vai receber o certificado de registro? Ele será enviado pelo correio para o endereço que você informou no formulário de registro. Podcast pode usar músicas? Você não pode usar músicas de artistas consagrados, como U2, Led Zeppelin, Marisa Monte, Ivete Sangalo, Chitãozinho Chororó e outros em podcast. Por uma razão simples: uma música é uma propriedade de alguém, e no caso de quem a compôs. É a mesma coisa, você não pode entrar no carro de uma pessoa, dar a partida, ir a uma outra cidade e voltar sem que tenha autorização dela, porque o carro é propriedade dela. Com a música é a mesma coisa, você não pode usar a música no seu podcast, nem inteira e nem um pedacinho dela. E para isso, você precisa ter autorização do autor, ou então pagar pelos direitos. E agora no site do ECAD é possível encontrar uma tabela de preços para quem quiser usar música especificamente em podcast. Em outra página, há uma explicação do motivo pelo qual o ECAD não isenta podcasters. Trata-se de exibição coletiva da música. E coletivo é aquilo que sai do ambiente doméstico e está no mundo afora, por qualquer meio. Um carro de som na praça, um rádio, por exemplo, se enquadram em exibição coletivo. Por quê? Qualquer pessoa pode ouvir. E no caso do podcast é a mesma coisa. Qualquer um que conectar pode ouvir. Então, portanto, podcast é uma exibição pública coletiva, mesmo que ela não tenha fins lucrativos. Você não entra num estacionamento, liga qualquer carro e sai andando com ele, porque aquele carro ele é propriedade de alguém. Com música é a mesma coisa. O artigo 5º da Constituição, ele estabelece que um dos direitos fundamentais do indivíduo é o direito
a propriedade. A música é propriedade fixa e intangível, ou seja, uma música que uma pessoa produziu, essa propriedade para sempre vai pertencer a ela, certo? E para você poder utilizar a música de alguém, ou seja, a propriedade de alguém, você precisa pagar por ela. No Brasil, no Brasil acostumou-se com a ideia de que música é livre. E esse pressuposto está errado. Existem 3 formas de você usar música no seu podcast. Primeiro, você pode obter autorização do artista detentor dos direitos ou você próprio detê-los. Segundo, pagar ao ECAD ou às instituições internacionais equivalentes que recolhem e distribuem os direitos autorais proporcionalmente aos artistas. Terceiro, usar músicas de royalty free, que, como o nome sugere, são liberadas para o uso. O próprio YouTube tem uma biblioteca de áudio repleto de músicas desse tipo em www.youtube.com/audiolibrary/music. Todo o valor arrecadado pelo ECAD é compartilhado da seguinte forma: 85% da arrecadação vai para o artista e 85% para a associação de música e 10% fica no ECAD. Lembrando, beleza? Espero que esse possa ter tirado algumas dúvidas para você a respeito de o que seria, o que é a associação, o que é o ECAD, como funciona o pagamento, como que funciona essa porcentagem, a importância de se filiar a uma associação. E qualquer dúvida a mais, você pode me procurar. Espero que tenha gostado. Muito obrigada, pessoal!